Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai agora para a nossa segunda aula de histologia animal para falar um pouquinho de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é bastante extenso, então nessa aula eu vou te caracterizar ele de uma forma geral e depois até recomendo que pelo nosso material tu faça uma boa leitura, principalmente do tecido conjuntivo hematopoético, que fala um pouquinho da formação do sangue e de todos os elementos que compõem o sangue. Tá ok? Então organiza o teu canto de estudos, organiza o teu material aí, pega a tua aguinha, o teu mate, o teu café, aquele ha-ha-ha todo, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Quando a gente fala dos tecidos conjuntivos, eu destaco inicialmente que a origem embrionária deles acaba sendo a partir da mesoderme. E lembra que o prefixo meso vem de meio. E por que isso? Os tecidos conjuntivos eles sempre têm como um dos grandes objetivos o preenchimento de espaços no nosso organismo. Essa é a grande finalidade, a grande função. E a partir daí, claro, a gente vai buscando as funções mais específicas. Faço um comparativo ali com o tecido epitelial. O tecido conjuntivo ele é vascularizado, ou seja, nós temos uma irrigação com vasos sanguíneos, com exceção do tecido conjuntivo cartilaginoso, que inclusive eu tinha feito referência no vídeo anterior. Bom, ainda dá para a gente lembrar que, contrário ao tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, eles apresentam uma grande quantidade de substância intercelular. O tecido epitelial lá, as células ficavam juntinhas, umas coladas nas outras. Aqui não, as células são bem espaçadas. E no momento que elas são bem espaçadas, esse espaço entre uma célula e outra não fica oco, né? É preenchido por proteínas, por fluidos, e tudo isso que preenche esse espaço é o que nós chamamos de substância intercelular. Então, observa que o tecido epitelial ele é bem diferente quando a gente descreve e compara com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é originado só pela mesoderme, o epitelial pelos 3 folhetos. O conjuntivo é vascularizado, o epitelial não é. O conjuntivo tem grande quantidade de substância intercelular. O epitelial tem uma pequena quantidade. E o tecido epitelial, a gente disse que as células eram lábeis, elas estão sempre se dividindo. É um tecido que está em constante renovação. Os tecidos conjuntivos não. São células estáveis. O ciclo de vida dessas células é mais longo e a sua capacidade mitótica é mais limitada. Isso significa que é um tecido que não fica se renovando a toda hora. Inclusive, alguns tecidos conjuntivos vão ter uma capacidade muito limitada dessa regeneração. Como exemplo, o cartilaginoso. Tá ok? Tranquilo? Bueno. Aí quando nós pegamos a substância que preenche esse espaço entre uma célula e outra, num tecido conjuntivo, a gente pode dividir ela em 2 grandes porções. A substância fundamental, ou chamada de amorfa, que representa a porção mais aquosa, e nós temos a substância orgânica, que é formada por fibras proteicas. Fibras que com certeza tu já ouviu falar, principalmente o colágeno, uma proteína estrutural que garante resistência para o tecido. Nós temos as fibras de elastina também, que pelo próprio nome já nos diz, né, são elásticas, muito mais elásticas do que o colágeno, e as fibras reticulares, que na verdade é o próprio colágeno, só que associado a carboidratos. Então essas proteínas a gente vai encontrar nessa substância intercelular, garantindo a resistência, garantindo a estabilidade dos tecidos. E essas proteínas elas têm que estar sempre sendo renovadas.
A durabilidade delas, das proteínas, é bem reduzida. Por isso que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo alterações estruturais. Não só na pele, com rugas, etc., mas em todo o organismo. Porque a nossa capacidade de renovar esse colágeno vai ficando cada vez mais limitada. E essa proteína, por exemplo, é fundamental para garantir a estabilidade dos tecidos. E aqui eu te mostro como a classificação de um tecido conjuntivo é complexa. Nós temos um tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser dividido em frouxo e denso. O denso ainda pode ser dividido em modelado, não modelado. Nós temos os tecidos conjuntivos com propriedades especiais, onde a gente pode trabalhar o adiposo e o hematopoético. O hematopoético, que vai formar o teu sangue, pode ser dividido ainda na porção mieloide e linfóide. E nós temos os tecidos conjuntivos de sustentação, que daí entra o cartilaginoso e o ósseo. É um monte de informação aqui. Eu recomendo que para a prova da URGS tu dê uma boa olhada num tecido conjuntivo hematopoético. Se tu tiver a fim de dar uma olhadinha em mais alguma coisa, o ósseo e o cartilaginoso. Beleza? Certo? Bom, mas o que todos eles ainda têm em comum para serem classificados como tecidos conjuntivos, fora tudo o que nós já falamos até aqui? Existem algumas células que todos eles vão apresentar. E que células são essas? As células mesenquimais, que são células tronco aqui. São células indiferenciadas e que apresentam uma alta atividade mitótica. Então essas células conseguem se dividir bastante e elas conseguem originar outras tantas células. Elas podem originar, por exemplo, os lipoblastos, fibroblastos, condroblastos, osteoblastos e uma outra grande diversidade de células. Aqui é só para exemplificar realmente. Então, células mesenquimais são células tronco de um tecido conjuntivo. Eu quero que tu lembre que, por elas serem ditas células tronco, e aí vem células indiferenciadas e alta atividade mitótica, com elas tu consegue originar qualquer célula de um tecido conjuntivo, tá? Isso é importante de tu lembrar. Nós temos as células chamadas de fibroblastos, e olha só uma coisa importante e que vai te ajudar em muitas questões de histologia. Quando a célula terminar em blasto, é porque ela é uma célula jovem. Os fibroblastos são células jovens que apresentam uma alta atividade metabólica e são responsáveis pelas fibras proteicas do tecido conjuntivo. Aquelas fibras de colágeno, de elastina, as reticulares, são produzidas por essas células. E aí depois de elas produzirem essas fibras, elas se especializam e se transformam em fibrócito. Sempre que a célula terminar in situ, é porque é uma célula adulta. Então, fibroblasto é uma célula jovem, fibrócito é uma célula adulta, é uma célula diferenciada. Nós temos células que são chamadas de macrófagos, são células de defesa, e elas são células de defesa em função da sua capacidade fagocitária. Elas vão lá e fagocitam diferentes agentes estranhos. Esses macrófagos, eles estão em todos os tecidos conjuntivos e às vezes acabam recebendo nomes até mais bonitos. Por exemplo, quando a gente pega um tecido conjuntivo ósseo, a gente tem os osteoclastos. Quando a gente fala em um tecido conjuntivo cartilaginoso, tem os condroclastos. Nada mais é do que um macrófago essas células. Então, se tu pegar o nosso material, tu vai ver no tecido conjuntivo ósseo, osteoclastos são células com capacidade fagocitária que vão atuar na defesa do tecido conjuntivo ósseo. No tecido conjuntivo cartilaginoso, os condroclastos são macrófagos modificados que vão atuar na defesa desse tecido e assim por diante. Tá ok? Então, esses macrófagos a gente encontra em todos os tecidos do nosso organismo e principalmente nos tecidos conjuntivos aí.
Nós temos os mastócitos, esse carinha aqui merece uma atenção especial. Por quê? Esses mastócitos são células que produzem uma grande quantidade de heparina, que tem uma ação anticoagulante, e a histamina, que tem uma ação vasodilatadora. Duas substâncias importantes numa resposta de defesa para o combate a algum agente estranho. Principalmente, e aí tu vai destacar bem grande no teu material, que a ação dos mastócitos está relacionada a uma resposta inflamatória e a uma resposta alérgica. Resposta inflamatória é uma primeira resposta do teu organismo a um agente estranho. E a resposta alérgica também é uma resposta de defesa contra um agente estranho. Lembra que, por exemplo, quando a gente tá com uma rinite, tu toma um antihistamínico. O antihistamínico é para inibir a ação da histamina, que esses caras estão liberando, entre outras células que também podem liberar histamina. Tudo bem? Porque o desconforto da reação alérgica está associada à vasodilatação. Lembra que quando tu fica com uma rinite, o nariz fica vermelho, fica escorrendo aquela coriza. E por quê? Dilatação dos vasos sanguíneos. Maior fluxo de sangue, fica vermelho, fica mais quente aquela região. E o maior fluxo de sangue promove o movimento dos cílios, que vão purificando a tua cavidade nasal e o trato respiratório. Então trazem todo aquele muco para a cavidade nasal, gerando aquele desconforto. Tudo bem? Outra célula típica do tecido conjuntivo são os adipócitos. Esses adipócitos são células que armazenam triglicerídeos. Triglicerídeo é um lipídio com valor energético e que a gente pode utilizar como uma reserva energética e que também pode atuar tanto no isolamento térmico quanto mecânico do organismo. A prova da URGS já cobrou qual é o tipo de lipídio armazenado no interior dos adipócitos. E a resposta é triglicerídeos. Claro que isso vinha numa afirmativa, tá? Mas importante tu saber. E ainda eu chamo a atenção para os leucócitos, que são células de defesa, são os famosos glóbulos brancos. Essas células a gente não tem elas só na tua corrente sanguínea. Em qualquer tecido conjuntivo tu vai encontrar os leucócitos. E aí nós temos diferentes leucócitos com diferentes funções no combate a agentes estranhos e a células infectadas. Pega o nosso material, o nosso PDF, que está aqui na aba dos anexos abaixo desse vídeo. Tu vai encontrar, né, no tecido conjuntivo hematopoético todos esses leucócitos e as suas devidas funções. Tá ok? Bom, então a gente revisou um pouquinho a parte de tecido conjuntivo e que é muita coisa, é bastante informação. Por isso dá uma boa focada nesses tópicos que a gente revisou, dá uma boa lida se tu tiver interesse na parte de tecido conjuntivo hematopoético e aí ósseo e cartilaginoso já num segundo momento, e depois pega os exercícios para ver realmente como tudo isso acaba sendo cobrado. Tu vai perceber, inclusive, que muitas questões fazem um comparativo de tecido epitelial e tecido conjuntivo. Por isso, esse confronto das ideias é importante. Tá certo? Espero ter te ajudado a dar uma boa lembrada aqui na parte do tecido conjuntivo. Te desejo um ótimo estudo. Qualquer coisa eu estou à tua disposição, é só me chamar nos nossos canais de comunicação. Tá bem? E eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!